E aí pessoal, tudo bem? Voltamos mais com um vídeo da aula 6, né? Descobrindo os triângulos do segundo bimestre, terceiros anos, tá? Aqui a gente vai fazer um comentário sobre a atividade, né? Como que você deve proceder para fazer suas respostas, tá certo? Pense e responda. Você já se deparou no dia a dia com situações em que é possível, tá, observar triângulos? Observe. Então a gente tem uma mesa aqui, tem um triângulo aqui, uma escada, e aqui a gente define um triângulo, e aqui um outro triângulo, tá? Só que esses triângulos não são triângulos equiláteros, tá? Então aqui é diferente. Como que foi reconhecido, tá, o triângulo em si? Nada mais é que é um quadrado, tá certo? Dividido pela metade. Então esse quadrado dividido pela metade me fez formar, tá, um triângulo retângulo, tá certo? Então a partir de um quadrado é possível a gente determinar um triângulo retângulo. E dentro dessa vista aqui nós teríamos aqui um ângulo de 90 graus, tá certo? Que é esse quadradinho, 90 graus. E o que acontece? No lado oposto desses 90 graus a gente tem a hipotenusa, tá certo? A hipotenusa. E também nos outros lados os catetos. Cateto quer dizer lado no sentido de, tá, no sentido do português, tá? Então a gente tem dois lados aqui. E aqui é outro cateto que é chamado de lado, tá certo? Então essa figura de ângulo reto, que é 90 graus, ângulo reto, tá certo? Parte dessas proposições, tá? Aí ele fala assim: de outras situações você consegue lembrar? Então existe alguma outra gravura que seja semelhante a essas daqui que ele apresentou? Aonde que você consegue determinar? Se no caso você precisar desenhar, você pode usar as linhas e desenha uma ou duas figuras que você consiga encontrar semelhança em relação ao triângulo retângulo, né? Então esse daqui se chama triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo, tá certo? É um triângulo diferente do triângulo isósceles, escaleno, tá certo? E equilátero, né? Que são os três tipos que a gente aprende no ensino fundamental. A gente também aprende sobre, né, o triângulo retângulo. O triângulo retângulo também faz parte de Pitágoras, que foi ele inventou, tá? O triângulo retângulo, tá? Que é aquela fórmula famosa, quadrado da hipotenusa, tá certo? Igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? O que Pitágoras quis, né, representar com a simbologia da fórmula em si foi o seguinte, que nós teríamos basicamente no triângulo retângulo, né, três quadrados. Então ele formalizou um quadrado aqui, um outro aqui, um outro aqui e um outro aqui. Três quadrados. Esse quadrado, esse lado seria a hipotenusa ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque se refere ao símbolo quadrado. Aqui cateto, que é ao lado, é ao quadrado também devido à parte quadrada. E aqui é o outro cateto da parte quadrada, a qual se refere à hipotenusa. Então se a gente somar o quadrado da hipotenusa aqui, o quadrado do cateto aqui, o quadrado do cateto aqui, nós vamos ter a soma das duas vai ser hipotenusa. Hipotenusa quer dizer a parte maior do triângulo. Então a parte maior de um triângulo, ao contrário dos 90 graus, seria esse daqui, ó. E esses dois o cateto. Aqui é a mesma coisa. Ângulo de 90 graus, tá certo? O contrário dele, essa parte aqui seria a parte maior, chamado, né, de hipotenusa. Aqui é a mesma coisa, contrário do quadradinho é a hipotenusa, parte maior, certo? Então é isso exatamente que a gente tem nessa outra questão, que é para você fazer o quê? O que você tem que fazer?
né, você mostrar algum outro exemplo, tá, que você consegue lembrar relacionado a essa figura do triângulo aqui exposta, tá certo? Continuando. Número 1, Saresp. Saresp adaptada. O motorista vai à cidade A até a cidade E, passando pela cidade B conforme a figura abaixo. Ele percorreu quanto? Então, vê. Vamos interpretar aqui a situação. Então, ele sai de A, né? Vai para B, né? Passando por B, para chegar na cidade E, tá? Então, aqui, vale lembrar que ele não passou na cidade C, né? Pelo que a pergunta mostra, não houve essa colocação, tá bom? Então não houve essa sugestão de ele passar pela cidade C. Então ele saiu da cidade A, né? Passou pela cidade B, e foi direto na E. Ele basicamente não foi para C. Então esse pedaço aqui basicamente não vai interagir dentro do cálculo, né? Aqui não vai entrar, tá? Esse tipo de simbologia aqui, muito embora aqui seria a parte da hipotenusa que nós tratamos ali na primeira questão, tá? Que a gente poderia até mesmo ver por aqui, ele está relacionado a triângulos semelhantes, tá certo? Como é essa parte de triângulo semelhante? Como que a gente poderia explicar isso? Né? De que forma a gente vai interpretar o triângulo semelhante? Eu tenho aqui uma figura, tá? Que é a base desses triângulos, né? Então são relações métricas de um triângulo retângulo. Então o que acontece? Essa figura aqui é uma figura da qual é um triângulo principal, onde existe relação entre essas letras para formar uma fórmula. Então aqui basicamente a gente tem a letra A. Então a letra A aqui, no nosso caso, seria essa extensão aqui, ó. Essa extensão seria a letra A, tá? Que seria 25 quilômetros, tá certo? Essa seria a extensão, tá vendo? Estava mostrando antes, então esse aqui é o A, que seria essa extensão de 25 quilômetros, representado aqui por essa figura aqui, né? Que a gente está comparando uma com a outra. Aí depois, o que nós vamos ter? Nós vamos ter desse lado aqui o C. O contrário desse C aqui, desse ponto, em relação a essa reta aqui, tá? A gente tem o C minúsculo. Por que eu sei que aqui é C minúsculo? Por causa que a reta é tratada dessa forma, tá? O oposto do ponto. Então, se tem um ponto aqui, o oposto desse ponto é um C minúsculo. Olha aqui, ó. É um C minúsculo. Então, eu sei que o carro que está descendo aqui, que ele está saindo do A e está indo para o B, ele é um C minúsculo. Então, essa medida aqui dessa reta é a medida da reta C. Tá certo? Muito bem. Acho que eu estou ficando um pouquinho gripado, mas tudo bem. Aí, nós vamos comparar de novo, né, com aquele triângulo ali, ó. Tá certo? O que vai acontecer? Aqui dentro é uma letra M. A gente costuma dizer que essa letra M aqui seria uma projeção da figura, né? Essa projeção dessa figura, ela está relacionada a esse 16 aqui, ó. Então aqui eu tenho uma letra M, tá? E na relação dos triângulos, o que acontece? A partir desses três aqui, A, M e C, eu tenho uma fórmula de relação desses triângulos. Então, aqui A, M e C, tá? Que relação eu poderia obter aqui, que fórmula eu poderia obter aqui para responder essa pergunta? Vamos lá. Quais fórmulas, né? Que são várias, tá? Vamos pegar aqui um exemplo, tá? Aqui um exemplo. C ao quadrado
igual a A vezes M. Então, isso daqui é uma relação, tá? Entre o triângulo, tá certo? Então, essa primeira relação e tem essa segunda. Então, basicamente, como a gente tem C, tem A e tem M no problema, basta observarmos que esta é a fórmula que vai dar a vazão. Então, que fórmula você vai utilizar aí? Você vai utilizar C ao quadrado, tá certo? C é esse valor aqui, né? De A até B, certo? Depois A e depois M. Então, quem são os valores que nós temos aqui? Nós temos o valor de A, que é 25, vamos colocar aqui, e temos o valor de M, que está aqui, que é 16, tá? Vamos ver aqui, colocar aqui 16, e o valor que nós estamos procurando é essa reta aqui de A até B, tá? Quanto seria C ao quadrado, né? Quanto seria C ao quadrado? O que você vai fazer aqui? Eu não vou responder tudo não, tá, gente? Só estou encaminhando a ação. Tá tremendo um pouquinho, mas vai parar, tá? Eu só estou encaminhando a ação, aqui não estou respondendo. Estou ajudando você a definir que tipo de fórmula você vai usar nessa situação. Então, nós vamos ter aqui, ó. Vamos pegar, o que você vai fazer? Você vai substituir, tá, esses valores aqui nessa fórmula e encontrar um desses resultados, tá? Então, estou ajudando você a orientar você a um caminho, tá certo? Compete a você fazer a conta aqui, tá certo? E deixar a unidade. Qual a unidade que vai ser dessa situação? Tá? A gente está trabalhando aqui, basicamente, tá? Como um carro, tá certo? E aqui as respostas estão sendo em quilômetros, tá? Quando você fornecer o cálculo disso daqui, a unidade vai ser em quilômetros. Então, se você não colocar a unidade, é considerado errado. Então, você tem que prestar atenção nessa situação, tá bom? Tá? À vista disso, tá aqui quase que montado e você vai ter que fazer, tá? Esse quadradinho que eu tenho aqui, desse lado aqui, tá certo? É específico para você montar isso que eu coloquei aqui para você. Só usei muito a figura que estava aqui e esse espaço aqui é justamente para você usar, tá? Aqui nós temos outra pergunta relacionada ao Enem também, 2019, né? Tá? Essa pergunta me vai dar uma lida. Nossa, desculpe, tô mal. Então a gente vai dar uma lida na questão para a gente chegar ali num denominador comum para ela. Construir figuras em diversos tipos, apenas dobrando, cortando um papel sem cola e sem tesoura, é uma arte do origami. Ori significa dobrar e gami papel. Tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami, tá, é o conhecimento do mundo por base do tato. Um jovem resolveu construir um cisne como a técnica do origami, tá, utilizando uma folha de papel de 18 por 12 centímetros. Tá? Assim começou a dobrar a folha conforme a figura, que é essa daqui, ó. Após essa primeira dobradura, a medida de A até E é qual? Então, a partir do que ele usou isso, como que a gente vai fazer esse cálculo para essa questão, né? De que forma que a gente vai aí tentar compreender, né, quais são os valores aqui e que fórmula a gente vai usar, como que a gente vai proceder, tá? Então, aqui basicamente na figura, a gente vai ter os valores, tá? Então, se a gente tem 12 centímetros desse lado, tá? Se a gente desdobrar a folha, a gente vai ter 12. Se eu dobrei a folha, se eu dobrei a folha dessa parte aqui, desculpa, se eu dobrei a folha, eu vou ter a metade. Eu estou com a folha dobrada, basicamente eu vou exercer a metade desse 12 que está aqui, ó. Então, o que ocorre? Eu vou ter aqui, como aqui o triângulo sugere que eu tenho
uma parte de Pitágoras que eu havia explicado no começo, qual seria a fórmula dele? Tá? Quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, mas quem que seria quem nessa situação? Como que a gente vai proceder? Tá? Então aqui a gente tem a parte... Desculpa, gente. Como a gente tem aqui a parte que ela está dobrada, e eu desdobrar aqui eu não tenho o valor da hipotenusa, tá certo? Então aqui tem um quadradinho de 90 graus, a hipotenusa vai ser esse lado, tá certo? Então eu estou procurando quem seria esse lado aqui, que seria essa ponta contrária aos 90 graus. Então aqui eu poderia chamar de A, por exemplo, elevado ao quadrado, a hipotenusa elevada ao quadrado. Tá? Aqui, esse lado aqui, antes de dobrar a folha, ele diz que esse lado é um lado retangular. Como aqui esse lado tem 12, lá eu vou compreender que também tem 12. No outro lado é basicamente igual, tá? Então nós vamos ter aqui 12 ao quadrado, certo? Aí, como eu dobrei a folha, o outro lado dessa folha seria 6 ao quadrado, que seria basicamente a metade de 12. Então, se eu pegar 12 e dividir por 2 vai dar 6. Então, a partir daqui, você vai desenvolver para quem vai ser A ao quadrado. Tá? E como eu chego em A. Tá? Então, basicamente aqui o resultado que você vai obter da potenciação aqui, soma desses, vai ter que fazer o que? Raiz quadrada, para você chegar em A. E qual o resultado desse A? Tá? Qual o resultado desse A? Né? Como que vai ser isso? Qual o valor do A? Tá? Aqui é para dar uma noção, para orientar você de como você vai chegar. Então, qual seria o valor desse A? Entendeu? Para você ter o resultado da conta aqui, ó. Tá? Mas aqui tem muitas raízes quadradas, sim. Então tem uma situação que quando você chegar a ter o valor de A, né, você vai ter que fazer o quê? O MC. Então você vai ter que, né, fazer a decomposição de fator primo. Lembra que eu ensinei isso para vocês? Decomposição do fator primo. Então você vai pegar lá o valor, vamos pegar 30. 30, o que você vai fazer? Vai dividir por 2, vai dar 15. Por 3 vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Isso aqui é a decomposição. Então, para achar essas respostas aqui exatamente, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que decompor. Senão não vai dar certo. Tá? Então, essas daqui são as orientações. Para o vídeo não ficar muito longo para essa folha aqui, desculpe mais uma vez, porque estava muito difícil respirar. Para não ficar muito longo, eu vou, tá, gravar outra parte daqui a pouco. Então, até daqui a pouco, tá bom?